Oi, eu sou a Luísa Belvertiz e hoje eu tô aqui pra te contar extremamente tudo sobre o Egito Antigo. Primeiramente, a gente vai começar a falar sobre o Rio Nilo, que foi assim que os humanos começaram a encontrar o Rio Nilo e a se instalar no Egito. O Rio Nilo era um rio que vivia lá, no meio das terras. Quando os humanos começaram a se espalhar pelo mundo inteiro, eles começaram a procurar lugares que eles pudessem fazer uma agricultura legal, que eles pudessem fazer várias coisas naquele local. Um grupo de humanos então foi lá e achou um rio muito grande, que hoje se origina como o Rio Nilo. Lá, eles ficaram um tempo ali como moço, então eles ficaram percebendo, vendo que o Rio Nilo ele tinha algumas fases. Primeiramente, eles tinham a fase de enchente, que era de julho a setembro, e eles também tinham a fase da seca, que era de outubro a julho. Então, depois disso que eles perceberam que várias fases assim que aquele rio tinha, eles foram lá, pegaram, se instalaram lá. Como eles se instalaram, eles precisavam sempre de vários trabalhos para fazer. Então o faraó, que é um dos deuses mais importantes que existe para o Egito, e as pessoas acreditam que um faraó é uma pessoa que aconteceu muito importante na vida passada, aquela pessoa fez muitas coisas boas, então eles foram lá, reencarnaram aquela pessoa e aquilo lá virou um faraó. E o faraó, ele tá sempre disposto a participar de guerras visíveis e invisíveis e também proteger o Egito. Então o faraó ia lá e dava uma missão para cada um. Em momentos de enchente, eles davam para alguns funcionários trabalharem em obras públicas. Em momentos de não enchente, eles davam para os funcionários pegarem, plantarem e umificarem o solo. Já que a gente falou sobre o faraó também tinha vários colaboradores, pois as civilizações começaram a crescer. E quando as civilizações começaram a crescer, o nome do povo que restou no Egito foi Nomes. Então o faraó, para dar ordem em toda a bagunça, tinha alguns ajudantes. O número 1 era o vizir. É uma espécie de braço direito para o faraó, porque ele fazia tudo o que era possível pro faraó. Era a segunda coisa mais importante no Egito. O primeiro era o faraó e o segundo era ele. Lá ele estava sempre responsável por polícia, pelo Estado e por várias outras coisas. O segundo é o sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma missão importante também, mas sim era com os mortos. Quando aquela pessoa morria, o sacerdote era responsável por fazer a mumificação das pessoas e também participar de vários rituais. E o último é os escribas. Os escribas eram o único povo que sabia ler e escrever. Então eles eram responsáveis por contar a população do Estado e também botar algumas regras no Estado. A gente também falou de tudo isso, mas também existe um povo muito importante, que eram os camponeses. Os camponeses é o povo no Egito Antigo que mais sofreu. Por que os camponeses mais sofreram? Porque eles trabalhavam para o faraó, e o faraó exigia muito, muito mesmo. Sem trabalhar para os faraós, eles também trabalhavam para os ajudantes dos faraós. Então todos exigiam muito daquele povo. Basicamente, os camponeses, eles faziam as plantações, eles trabalhavam em obras públicas quando o rio estava em enchente, sem contar que eles também tinham que combater todo dia com as pragas do Egito e também com ladrões que iam tentar derrubar as plantações, e sem contar também que eles tinham que servir o exército. Então, quando vinha o exército, eles tinham que servir. A gente já falou sobre isso, mas agora então a gente também vai falar sobre uma coisa que é bem famosa no Egito Antigo, que são as mulheres. As mulheres é uma coisa mais polêmica estudada no Egito Antigo, pois muitas pessoas defendem que as mulheres elas trabalhavam como os homens, então se os homens ganhariam isso, as mulheres também ganhariam. Diferente de como tá hoje em dia, né? Mas tem muitas pessoas que acreditam, historiadores, que não era isso. As mulheres, elas sempre ficavam como opções secundárias. E Cleópatra, essas coisas, elas entraram naquele trono, pois na hora não tinha pessoas do sexo masculino pra pegar e vagar aquele lugar. E a teoria mais aceita pela sociedade, que está mais comprovada de ser verdade, é a segunda, que as mulheres sim ficavam como opções secundárias, pois dá pra perceber bastante. Agora a gente vai falar uma coisa até que é bem interessante, porque são várias bases de informações, que é a vida e a morte no Egito. É uma das coisas bem sagradas que tem, assim. Tá na página 97 do livro, as informações que eu tô pegando tá do livro, eu não tô lendo do livro. E explica todo o processo, é bem legal. A vida e a morte no Egito era uma coisa bem natural, assim, porque cada um acreditava nos seus deuses, cada um acreditava no que quisesse. Mas, claro, né, tinha vários povos que acreditavam mais em um deus e em outro não. Mas quase todos, o processo era igual. Eles eram mumificados, pois no Egito quase toda a população acreditava na vida após a morte. Então o que eles faziam? Eles pegavam o corpo daquela pessoa que tinha morrido, botavam numa sala, botavam assim
podemos dizer, dentro de uma vasilha gigante, pegavam aquela pessoa, tiravam todos os órgãos internos daquela pessoa, botavam dentro de um pote e assim deixavam lá. Botavam bicarbonato de sódio, passava 60 dias, eles iam lá, passavam óleos e plantas e mumificavam, passavam faixas de linha em cima daquela pessoa. E assim eles acreditavam que a pessoa iria reviver. Mas agora, será que sim ou não? Por isso agora a gente vai falar sobre o Livro dos Mortos. Basicamente, existe um Livro dos Mortos. E o Livro dos Mortos eram várias orações e tradições que eles tinham que fazer para a pessoa se separar da alma dela. E a alma da pessoa iria para o, deixa eu ver aqui, Tribunal de Osíris. E aqui, ó, também tem várias coisas assim, ó. Essa daqui é a página do livro. E aqui fala. E é isso, muito obrigada por assistir. Eu também vou botar algumas imagens. Assim que era o processo de mumificação, aí tem a página do livro de mortos explicando cada posição que eles deveriam ficar no ritual. E aí tem um pouco mais do camponeses ordenando as vacas. E muito obrigada por assistir. É isso, tchau.